Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Cris Colorado. Vamos falar um pouco de Inter. Bom, começando pelo Tyson, né? O Tyson fez a nossa alegria. O Tyson é um jogador referencial para nossa equipe. É aquele jogador que nos faltava, porque a gente tem muitos bons jogadores dentro do Inter, como o Patrick, como o Edenilson, como o Bosquilha, como o Yuri Alberto, como, querendo ou não, o Paulo Guerreiro, como o Thiago Galhardo, que está evolucionando muito. A evolução dele assim é significativa. A gente tem um Cuesta, que é um grande zagueiro de habilidade, um zagueiro que tem um refino técnico, um bom passe, um jogador que se soma ao ataque. A gente tem o Saravia, a gente tem o Praxedes, o Maurício, a gente tem muitos bons jogadores, só que o Tyson é aquele extra classe que faltava para nos completar. É muito bom porque eu sempre acreditei nesse grupo, porque eu acho que esse grupo ele tem muita capacidade. São jogadores muito bons que agregam e agregam demais ao funcionamento da equipe. Tyson agrega muito. O Tyson é um jogador que evoluiu muito. É muito bom ver isso, porque ele tem um bom nível. O passe dele é muito bom, a condução dele é boa, ele sabe os momentos certos de parar um pouco o jogo, de dar aquele passe longo, aquele passe curto para deixar o jogador entrando na cara do gol para poder dar assistência para o companheiro melhor colocado. É aquele jogador que a gente fala que sabe a hora certa da tomada de decisão. A tomada de decisão dele é muito boa. É um jogador que veio para agregar e muito nesse modo de jogar do Internacional, e isso é o bom de grandes jogadores. Grandes jogadores, eles potencializam os seus companheiros, porque dá um outro ritmo, uma outra cadência no jogo. É algo assim muito importante, porque além dele ajudar a potencializar os seus companheiros, ele é importante, ele agrega demais para os jovens. Os jovens, eles, além de aprenderem com a experiência do Tyson, porque hoje ele é um jogador de boa rodagem, um jogador que aprendeu muito, que ganhou muita bagagem, eles conseguem pegar os macetes de grande jogador que é o Tyson, da hora certa de dar o passe, do chute ao gol, da frieza para que na hora do jogo tenha a melhor tomada de decisão. É muito bom porque o Tyson agrega num global. Uma pena que ele não vai poder jogar o Gauchão no jogo contra o Fluminense, no jogo contra o Juventude, porque o Tyson agrega demais. O Tyson tem que ser titular. Tyson é Tyson e mais 10. Porque o Tyson é incrível. Tyson, muito feliz vendo os jogos do Inter com o Tyson. Dá uma outra cara pro clube, pro time. Bom, falar um pouco do Mário. O Mário ontem ele deu uma justificativa onde ele dizia que o Marcos Guilherme é um jogador a pergunta foi por que o Marcos Guilherme estava jogando e não o Caio Vidal e coisa. Aí ele rebateu dizendo, e por que não? O Marcos Guilherme é um jogador do clube, é um jogador que ele não ia se ver, ele não ia pensar no que o Marcos Guilherme fez no passado, se não jogou bem ou coisa do gênero. É complicado, né? É incrível, né? Nem sei, o cara tenta querer não falar nada, mas sempre tem alguma coisinha, né? O treinador, ele sempre gosta de nos reservar algumas surpresas. Não pegando no pé do Marcos Guilherme, mas eu não consigo ver futebol no Marcos Guilherme. Quando eu vejo o Marcos Guilherme, eu fico assim triste, porque o Marcos Guilherme, na hora de dar o passe, ele não dá o passe, ele tenta a finalização e tenta se consagrar. Na hora que ele tem que dar o passe, onde ele vai conseguir deixar o jogador no melhor capacitado para fazer o gol, ele não faz. Ele não tem um bom cabeceio, ele não faz uma parede, ele é um jogador, um velocista.
mas um velocista sem técnica, sem, sei lá, não vejo capacidade nele, até porque muitos dizem que ele foi do Atlético Paranaense, do São Paulo, muitos enchem a boca para dizer isso como se ele tivesse jogado alguma coisa nesses clubes, até porque no Atlético Paranaense ele não conquistou grandes coisas, no São Paulo ele foi isso que ele foi que ele é no Internacional. O que ele é no Internacional? Ele fez uns golzinhos e ficou tantos outros jogos sem fazer nada. E na Arábia foi ganhar dinheiro. Mas sei lá, tudo bem. No começo do Eduardo Coudet, ele até apresentou, parecia que ele era assim um jogador que seria fundamental, mas foi naquele início de temporada onde quantos jogos deveriam ter tidos naquele início de temporada? Uns 10, vamos dizer assim, e depois que acabou, ele não teve mais nenhum jogo assim de bom nível, e olha que ele teve muitas e muitas e muitas oportunidades. Muitos dizem, mas o Abel usou, porque tudo que a mídia esportiva tenta falar, e muitos influenciadores de Inter, apaixonados pelo Coudet, tentam falar, eles colocam o Abel para tentar dar uma amenizada, né? Assim, de repente, a torcida não vai criticar. Mas não dá, né? O Abel usou o Marcos Guilherme em um determinado momento onde ele queria que o Marcos Guilherme cumprisse uma função tática. Mas o titular daquela posição era o Caio Vidal. Já estava bem colocado isso. Bom... Mas a gente tem que relevar, né? Nem sempre o técnico vai fazer tudo certo. Eu não quero pegar no pé. Eu espero mesmo que o Marcos Guilherme se recupere. Mas é complicado tu ficar passando um pano para o Marcos Guilherme, sendo que ele ganha muito bem para fazer bem o seu serviço. Porque se ele não faz bem o seu serviço, ele prejudica o Internacional, porque todos os gols que ele errou ontem no jogo, vamos colocar se esse jogo era contra o River Plate, contra o Palmeiras, contra o Boca Juniors, contra o Flamengo, tu não pode errar esses gols, esses tipos de gol, porque às vezes dentro da partida pode ser só esses gols para fazer com que a gente abra o placar, e depois a gente pode ter muitos danos. A gente tem que sempre fazer os gols, porque se a gente não faz o gol, o jogo pode se complicar e as coisas podem ficar muito difíceis, porque a gente tem que facilitar os jogos, assim como o Tyson falou na entrevista. Eu espero que realmente que o Marcos Guilherme se recupere, mas cada dia que eu vejo o Marcos Guilherme jogando futebol é algo assim que dá vontade de chorar. Bom, mas a gente vai ter um jogo importante contra o Juventude, onde a gente tem que performar da melhor maneira, porque a gente tem condições de jogar um bom jogo e a gente tem condições de impor o nosso jogo no Juventude, porque o Juventude ele não é um grande time, ele tenta da sua maneira sair jogando, tenta ser um time mais moderno, um time que gosta de dentro das suas limitações, jogar com uma boa saída de bola, trabalhando a bola. Só que a gente tem que se impor dentro da nossa casa e mostrar a nossa força. Até porque o Juventude, ele é um time de Série B, ele subiu para a Série A, mas ele não tem toda a força e toda a estrutura, todas as valências de um time de Série A como o Internacional, porque a gente está sempre brigando por coisas importantes. Então, eu acho que a gente vai conseguir se impor. A gente não vai ter o Tyson, a gente talvez não tenha o Patrick, mas essa é a coisa de a gente ter um grande grupo, né? Porque podem sair peças importantes do time, mas a gente tem outros tantos jogadores importantes que podem ser encaixados no time e podem fazer o time render muito. E eu tenho esperanças e acho que a gente vai fazer um bom jogo, porque a gente tem condições para tanto, até porque
os nossos jogadores eles estão em plena evolução, eles estão numa evolução constante, até porque é isso que tem que acontecer sempre. Tem que estar sempre evoluindo, sempre melhorando aquilo que não está tão bom, e acho que esses nossos jogadores eles têm muita capacidade de conseguir isso. Eu acredito muito neles e eu espero que o técnico consiga da melhor forma encaixar todos os jogadores que estão conseguindo fazer bem o seu papel dentro desse nosso novo modo de jogar. Porque eu sempre falo, os nossos jogadores eles são muito bons e inteligentes, pelo menos a maioria, vamos dizer assim. Porque vem treinador, sai treinador, o modo de jogar, a ideia é muito bem assimilada e esses jogadores conseguem fazer coisas importantes dentro dessa ideia. Vide o que eu sempre falo, né? A gente teve um modo conservador, um modo mais retraído, que saía na inteligência, explorando os erros e sempre sendo mortal contra os adversários, até um jogo mais explosivo, de pressão constante, de estar sempre em busca de fazer a marcação lá em cima. Tipo, perdeu a bola está com o adversário, vai lá em cima e tira do adversário, se for necessário faz falta, mas estava sempre em cima disputando para que pudesse rapidamente recuperar a bola. Até esse novo modo nosso, mais trabalhado, de mais construtor, com mais um pouco mais trabalhoso, mais bonito, aonde tu consegue aquelas vantagens, aonde tu consegue vantagens por posição, em número de jogadores, numa bola mais qualificada, onde sempre tu encontra dentro de com a constante troca de passes e chegando perto da área, tu consegue um maior número de jogadores dentro da área do adversário, onde acabam gerando os espaços, onde a gente consegue chances importantes para fazer gols. E, bom, acho que as coisas vão dar certo. Eu acredito muito no Miguel. Eu espero que ele faça as coisas certas, porque o Miguel é o líder desses jogadores, é o Miguel que vai dar toda as ideias, ele que vai orientar, ele que vai planificar todo o modo que a gente vai jogar e como a gente vai se comportar dentro de campo. E eu espero que esse modo que a gente vai implementar seja exitoso, porque essa torcida merece e esses jogadores eles merecem também ganhar, porque é um grupo muito bom que está há muito tempo na rota dos títulos e há muito tempo mostrando a nossa força internacionalmente e nacionalmente. Valeu, pessoal.